Boa noite para você que nos acompanha. Está iniciando agora o Papo de Porta de Igreja. O culto acaba e o papo começa. E hoje, com muita alegria e muita honra, estamos recebendo hoje o nosso amigão, nosso irmão Alex. A paz do Senhor, irmão Alex. Seja muito bem-vindo ao Papo de Porta de Igreja. É isso aí, irmão Jonathan. Muito obrigado. Desde já quero agradecer. Com a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. E, mais uma vez, obrigado, meu irmão. E também estamos aqui com a nossa irmã do Pitaco, a nossa irmã do Backstage, que está sempre dando aquela força pra gente, a nossa irmã Nery. Paz do Senhor, irmão Nery, seja muito bem-vindo ao Papo de Porta de Igreja. Paz do Senhor, fala meu povo, muito boa noite. E vamos nessa? Vamos nessa, e você, meu amado irmão, meu amado ouvinte, a gente preparou uma coisa bônus pra você. Você que achou que já tinha acabado a nossa série de 10 anos de Visão em Cristo. Hoje, estamos fazendo aí os pós-créditos aí, estamos gerando o pós-crédito da Marvel, estamos gerando um episódio bônus pra você com o mesmo conteúdo, 10 anos de Visão em Cristo, tá bom? Não sai daí, segura aí, vem a vinheta, não sai dessa. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja comigo e contigo, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz: dá uma salva de palmas para Cristo, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Isso aí, estamos de volta com o episódio bônus da nossa série de 10 anos de Visão em Cristo. E nesse episódio bônus, estamos recebendo aqui com muita alegria o nosso irmão Alex. Seja muito bem-vindo, irmão Alex, mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, e quem agradece sou eu. E fico feliz em saber que eu sou o episódio bônus. Que bacana. Muito legal, obrigado. E também tá aqui a nossa irmã do Pitaco. Fala aí, Nathalie. Olha, eu vou ter que processar essa rádio. Não porque faz isso. Todo não. Episódio, velho, começa com essa reclamação por cima de mim. Não, você não pode fazer isso aqui no nosso aqui no ar, né? Depois lavar a roupa suja depois fora a gente do lava ar, essa roupa suja aí, agora... Armando Pitaco. A casa caiu por aqui. Armando Pitaco da... Vamos lá. Mas isso é pra você já ir se habituando já, se sentir mais à vontade. Tudo é estratégia. Gostei da estratégia, tô até mais à vontade, parei de tremer aqui um pouquinho só. Então, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus, estamos de volta com mais um episódio bônus aí dessa série de 10 anos de Visão em Cristo. Deus seja muito louvado, foi uma festa linda, uma festa maravilhosa. E se você perdeu a nossa série de 10 anos de Visão em Cristo, aproveita, vai lá no seu Spotify e procura por Papo de Porta de Igreja, e você vai lá e ver e poder conferir os nossos episódios. E você que não se tornou ainda membro da nossa panelinha de barro, porque a gente é panelinha, mas a gente é humilde, a gente é panelinha de barro. Acesse o nosso site para mais informações, www.comunidadevisãoemcristo.com.br. Já fiz o jabá do nosso programa. Nathalie, dá o start aí do nosso programa no dia de hoje. Então tá bom. Vamos lá, como o Jonathan falou, seja muito bem-vindo. É a primeira vez que você participa, né, de algum programa aqui na Web Rádio, né? Primeira vez, e tô muito feliz, né? Tá tranquilo? Tô mais ou menos, né? Um pouquinho a gente vai aí se soltando, mas eu vi que é bem tranquilo. O que você acha que é... Não vou falar pior, mas o que você acha que é melhor? Vir pra cá, onde não tem os irmãos te olhando, ou ficar lá na igreja, lá na frente? É mais fácil aqui dentro, né? Você fala pra um monte de pessoas, mas poucas pessoas estão nos vendo no momento. Então, se estamos nós três aqui, tá bem mais tranquilo. Se fosse na frente do altar, já tinha corrido. Então vamos lá. Recapitulando um pouquinho, a gente estava convidando alguns irmãos da igreja e para eles contarem um pouco a história deles, de como eles conheceram esse ministério, como eles chegaram até aqui. E agora chegou a sua vez. Vamos lá. Há quanto tempo você já está aqui nessa comunidade Visão em Cristo? Bom, então chegou a minha vez, essa é verdade. Bom, já vai fazer 6 anos que eu faço parte da comunidade. E, bom, nesses 6 anos tem muita história para contar, para ser bem sincero a vocês, viu? E, bom, sou muito grato a Deus por ter conhecido o pastor Lucas. Através dele, conheci a esposa dele, né, a pastora Marineide, e conheci toda a igreja. Então, nesses 6 anos, dentre muita luta, muita entrega, eu tô aqui fazendo parte hoje, né, sendo o bônus da rádio. Até top demais. Mas como que você conheceu aqui? Você conheceu pelo pastor Lucas ou não? Você tinha algum amigo em comum? Como que foi esse primeiro momento assim que você teve de encontro com a Visão em Cristo, o pastor Lucas? Certo. Não existe o acaso, né? Quando Deus tá no negócio. Uhum. A gente tem... Deus, ele tem a forma dele de trabalhar. Eu conheci o pastor Lucas através de um outro pastor amigo. E, se eu não me falha a memória, foi numa segunda-feira.
o pastor Lucas, na época, ele dava aulas, né? Que nem ele sempre fez aqui da Bíblia e tal. E nesse dia não teve esse cursinho, essa aula na igreja desse pastor. E posso dizer assim do nada, né? Mas enfim, esse é o termo que eu vou usar. Esse pastor, um amigo em comum que nós temos, ele foi à casa da minha mãe fazer uma oração. E ali eu conheci, foi o primeiro contato que eu tive com o pastor Lucas. Então, isso já vai fazer quase 6 anos. E daí por diante nós viemos nos conhecendo aos poucos, né? E depois de um certo tempo eu já não fazia mais parte dessa igreja que eu estava. E acabei vindo aqui para Visão em Cristo. E de lá pra cá, só pretendo sair daqui quando a gente for pra glória. Cara, é proibido sair daqui desse lugar, né? Tipo, não dá, a gente tenta, mas a gente sempre acaba voltando pra cá, não dá pra sair daqui. E dentro desses 6 anos, você conheceu o pastor Lucas em uma oração na casa da sua mãe, e aí passou um período de tempo, você acabou vindo aqui pra Visão em Cristo. Dentro desses 6 anos, como você mesmo falou, que tem muita história pra contar e não dá pra gente falar de tudo aqui, mas o que mais chamou a sua atenção aqui nessa igreja quando você chegou aqui? Olha, o que mais me chamou a atenção é a forma, primeiramente, que a gente é abraçado aqui na igreja, né? Então, creio que outras pessoas que chegaram igual a mim, chegou com a vida destruída, de certa forma fraco na fé, pensando até em desistir, como eu já pensei por muitas vezes, mas aqui eu me senti acolhido. Então foi algo literalmente diferente, né? Então isso que me chamou muita atenção. E de início a gente estranha até um pouco, né? Mas depois a gente vê que realmente quando a gente decide fazer parte aqui dessa comunidade, é mais do que uma família. Então a gente se sente literalmente em casa e não dá vontade de ir embora nunca mais. Quebra um pouco aquele paradigma de igreja, né? Porque, exatamente. Pra quem acompanha a gente, calma, é uma igreja muito séria, calma. Não é? Mas tem essa diferença. Igual você falou, você veio de outra igreja, a gente também cresceu passando assim por outras igrejas. E a gente vai tendo um pensamento daquela coisa mais litúrgica, né? Mais séria, mais... Exatamente. Vem, faz, se não tá bom... Tem que sair, sai fora. Exatamente. E aqui a gente encontra o oposto disso, né? Ao mesmo tempo que a gente encontra os pastores com uma palavra, e muitas vezes umas palavras duras. Tipo, eles pregam a Bíblia sem fugir dela. Mas ao mesmo tempo, não é que a gente se sente útil, a gente se sente parte da família, né? Tipo, olha, eles não querem a gente pelo que a gente faz, né? A gente sente isso, que eles não querem a gente pelo que a gente faz, mas querem a pessoa na igreja. Você também tem essa percepção? Tem essa percepção e eu sou prova viva disso, né? Que de fato, eles nos amam pela pessoa que somos. Então não é só mais um ou aquilo que tem ou deixa de ter. Então isso é que chama muito a atenção de quem hoje veio e ficou. A gente é assistido a todo tempo por eles, todo momento que a gente precisa do pastor, da pastora, ou de quem seja da igreja em si, todo mundo está disposto a abraçar e ajudar. Isso é muito bom. E, de fato, quando a gente vem de outra igreja, de um outro tipo de ensinamento, é tudo muito pesado. Tudo muito pesado. Às vezes o irmão, poxa, da igreja fulano de tal, você não pode jogar bola, você não pode usar bermuda que você está em pecado, você não pode fazer isso. E a gente vê que isso não é real. Então tem muito aquelas coisas que como eu posso dizer... Você acha que doutrinas humanas, doutrinas humanas, exatamente, aquela coisa pesada, né? Um fardo além do que a gente consegue carregar. E a gente chegou, eu falo da minha parte, creio que vocês também, e viu que é leve, que dá para servir a Jesus sendo leve, tendo um culto dinâmico, uma brincadeira, sem perder a espiritualidade, né? Sem perder o foco do que é o culto. E isso é top demais, isso é maravilhoso. Muito bom. Agora, dentro desses 6 anos, você disse que isso é o que chamou a sua atenção, né? Essa forma que eles apresentam pra gente esse evangelho, essa forma mais leve, e que eu concordo bastante com o irmão, é mais leve, a nossa vida se torna mais leve também, né? Exatamente. A gente, não é que a gente passa, eu acredito que a gente passa até a levar as coisas de Deus com mais seriedade, por ser do jeito que é, né? Abre os nossos olhos em alguns aspectos. Mas quando você chegou aqui, então... A igreja, há 6 anos atrás, já era
nesse estilo, né? Já tinha feito essa reforma. Sim, já tava nesse estilo. A primeira vez que eu vi foi no dia da reinauguração da igreja, se não me falha a memória. Então tava tendo o culto, né? Era aniversário da igreja. Foi a primeira vez que eu vim. Foi a primeira vez que a gente veio, ó. Foi a primeira vez que a gente Que veio. bacana. Foi a primeira vez. E dali que Deus já havia preparado esse lugar, não só pra mim, como pra vocês que vieram também no mesmo dia, né? É, foi a primeira vez. Muito bacana, que legal. Muito top. E de lá pra cá agora, então você pôde acompanhar com os pastores investidos na salinha, na cozinha, nos banheiros, agora na rádio também. E tudo isso em 6 anos. É um espaço de tempo curto pra tanta coisa, né? Inclusive eu carreguei muita lata aí de concreto aí pra ajudar na construção da salinha, viu? Aí sim. Olha, revelações. Já deixa o seu contato aí, caso alguém... Apesar de pedreiro, eu tô à disposição. Cerveja de pedreiro e meia colher, pode contar comigo. Então no final, no post a gente já deixa o contato. A gente vai deixar lá no final do... E como é que foi participar então já desse dessa processo parte de construção? da salinha. É porque, aliás, você é o primeiro irmão, teve alguns irmãos anteriores que vieram e eles ajudaram. Eu não lembro se o irmão Zé ajudou já, tipo, na construção mesmo. O irmão Zé ajudou também. Ajudou? Então, conta aí pra gente como é que foi essa parte aí. O pastor engenheiro, a pastora Marineide, mestre de obra, como é que foi isso? Foi uma experiência muito boa. Apesar de pesada, mas é boa. Eu lembro que no início da construção da salinha, se eu não me falho a memória, era o pastor Júlio que começou, né, fazer o serviço ali e tal. Depois foi mudando de pessoas até a conclusão da obra, né? E eu pude acompanhar de perto toda a evolução, desde, posso dizer assim, do primeiro bloco ao finalmente da obra, que por sinal tá bem bonita, né? Não só a salinha quanto a rádio, tudo que foi feito aqui na igreja com muito carinho e dedicação. Então eu pude participar disso tudo. Dessa parte eu posso falar que eu estive presente em tudo e foi muito legal. É bacana porque assim, a gente vê, é muito raro, eu acho que agora a gente vai ver o Alex no púlpito, né? Acho que a gente vai começar a ver. Mas eu acho que isso quebra algumas coisas, né? Porque assim, a gente não viu, não tô falando pra te julgar não, de jeito nenhum. Em paz. A gente não vê ali Alex abrindo o culto, dirigindo, mas por um outro lado, a gente vê o quanto você trabalha e é empenhado para que as coisas da igreja anda e flua, né? O quanto você se dedica para isso. Qual acho que você acha, assim, na sua opinião, esse sentimento de trabalhar, assim, não sei se é por trás das cortinas, se é o termo certo. Talvez não seja, mas... Não sei se é esse o termo certo. Ainda hoje eu falei sobre isso com o pastor Lucas, né? Talvez eu não saia, talvez vamos dizer assim, saiu pra fazer evangelismo na rua, alguma coisa do tipo, né? Uhum. Mas, como a gente falou, não por trás das cortinas, mas nos bastidores, vamos dizer assim, Isso aí. Eu amo fazer isso. Eu amo ajudar essa igreja. Que eu tenho que ser grato a Deus, porque a minha vida estava destruída quando eu cheguei aqui. Então foi por intermédio da vida do pastor, da pastora, intermédio dessa comunidade, que eu consegui me renovar, consegui mudar muita coisa na minha vida. Então, se falar assim, amanhã vai ter que varrer a igreja, se eu puder estar presente, eu vou vir aqui. Mas se eu não puder estar presente e tiver que comprar uma vassoura, eu vou ajudar a comprar a vassoura para poder varrer a igreja. Então, eu amo fazer isso. E peço a Deus que Ele me dê vida, saúde e condições para poder estar ajudando em tudo que for necessário na igreja. É o meu prazer maior hoje, é poder fazer parte da igreja. Negão, eu sei que eu não quero te coisar, mas eu notei um ponto aqui que eu acho que vai ser interessante. Certo. Cara, 2 pontos que eu acho que é interessante, que eu acho que vale a pena você comentar para os ouvintes te conhecerem melhor e também conhecer o trabalho dos pastores antes da gente entrar na parte dos 10 anos de visão em Cristo, do que a igreja conseguiu, que foi anunciado aqui no aniversário. Se você não pôde acompanhar, você pode ir lá no Cultuando com Visão e você vai poder ouvir esse culto que foi celebrado aqui com a gente. Mas o primeiro ponto é que a gente não consegue. Eu acho que o primeiro ponto, acho que eu quero que se o Varão puder comentar, as pessoas se enganam ao ponto de achar que elas conseguem mudar a igreja em todos os sentidos. Eu acho que isso é interessante agora comentar, porque, por exemplo, o irmão não se sente apto em fazer um evangelismo ou dirigir um culto, mas sempre que dá pra fazer alguma coisa, o irmão tá fazendo. Então, acho que assim, algumas vezes não tá no radar das outras pessoas não estão vendo, mas é aí que tá.
Não é para as outras pessoas verem, mas sim para o Senhor ver. Eu queria que o irmão comentasse isso, porque isso eu acho que é legal comentar, né? De fato é isso que você acabou de falar. Aqui, pelo menos eu, não faço nada para que eu seja visto. Eu não tenho essa vaidade de querer, o irmão tá fazendo Não, tô fazendo primeiramente, né, por Deus e pelo meu coração em poder ser útil, né? Às vezes, que nem eu comentei, poxa, não é por vergonha, também não é nada, que eu não tenho vergonha de absolutamente nada. Pastora. Se eu tiver que uma hora chegar e abrir o culto aí, eu treinar uns 2, 3 dias antes, eu vou abrir o culto. Mas eu acho que isso é uma coisa, assim, muito bacana. Eu acho que eu posso até ter falado da forma errada. Sim. Mas isso quebra algumas visões erradas das pessoas, né? Sim. Existe só aquele caminho, só aquela forma de fazer a obra do Senhor, e na realidade não. É igual a gente viu desculpa interromper, mas igual a gente viu a nossa irmã Luzia, a nossa irmã Cristina, que fazem todo o trabalho de assistência social, só que não é divulgado, assim. A gente não tem essa divulgação em massa nas redes sociais, ou nos perfis delas, ou no próprio perfil da igreja, mas é um trabalho que tá lá todo mês ajudando o pessoal, e a gente nem sabe pra onde foi, mas não deixou faltar na casa das pessoas. E também, às vezes, a gente só fica sabendo quando o pastor comenta. Exatamente ou elas isso. mesmo comentam, né, que a gente precisa de alguma coisa pra doar a alguém. Então, nem sempre o trabalho é visto, mas é feito. Exatamente isso. Sempre é feito, né? Acho que em todos os momentos nós estamos trabalhando. Não importa que seja aqui mesmo dentro da igreja, que nem vocês sempre abrem um culto, vocês pregam, que eu acho lindo demais. Uma hora, quando Deus quiser, eu vou me preparar, né? No momento certo, quem sabe, um dia, né? Prega no quarto. Prega no quarto. É assim que se prepara. Ou aproveita que você vai tomar banho. Nem fala nessa ideia de tomar banho pregando, não vai nessa ideia não, mano. Se for no fio, não vai dar certo, não. Não, nem no calor dá certo, mano. Não vai nessa ideia. Vai nessa sim. Vai. Mas é sempre assim mesmo, a gente sempre tá em constante trabalho, né? Pra que a obra continue sendo feita. Não importa se é eu, se é você, quem seja, a obra ela nunca vai parar. Uhum. E assim, se ela parar, se a gente resolver parar no caso, Deus vai levantar outra pessoa e a obra sim vai continuar consecutivamente. E isso também é uma das formas de fazer a gente querer continuar, acho que na igreja, a gente se sentir útil. E isso vai, acho que, fortalecendo o nosso espírito, que a gente vai fazendo pro outro. Por mais que, igual o irmão falou, a gente não vai fazer com a intenção de querer mostrar pra ninguém. A gente vai fazer pra Deus, mas Deus, ele é tão bom que a gente fazendo, de alguma forma, a gente ganha de volta aquilo. Nem que seja em alegria, em satisfação. E o irmão, assim, quando o irmão trabalhando, sendo ativo, porque o irmão é bem ativo aqui na comunidade. Como é que o irmão acha, assim, uma pergunta? Antes do Alex chegar aqui, e agora? O Alex todo envolvido com a igreja, não sei como que isso era na outra igreja, não sei se, nada a ver se era o obreiro ou de terninho. Como é que é, tipo, aquela realização pessoal que traz nada pra gente? Não tem nada a ver uma pessoa com a outra. De verdade, são pontos totalmente distintos. De quem eu era pra pessoa que Deus tem me feito a cada dia aqui dentro da igreja, não só dentro da igreja, né? Que a igreja somos nós, então é na rua também, né? Uhum. Então é literalmente diferente, outra pessoa. E em se sentir útil é a coisa melhor do mundo, porque isso te incentiva a cada dia mais você querer fazer as coisas. Por mais que ninguém vê, mas você sabendo que você tá sendo útil pra Deus, tá top. É uma realização pessoal sua, né? Nossa, demais. Eu tô muito feliz e realizado. Demais. Eu não consigo nem expressar. Se eu fizesse qualquer tipo de expressão aqui, seria pouco. Sério, seria pouco. Seria muito pouco. Pra forma que eu me sinto útil e feliz de fazer parte. Nossa, não tem nem palavras pra descrever. Não tem mesmo. Mano, isso é muito bom, cara. Eu queria tocar em outro ponto também, que eu acho que vale a pena ser como testemunha pra vida das outras pessoas também. O irmão falou que quando você chegou aqui, o irmão chegou bem acabado, bem numa situação bem pesada. A gente teve a história do nosso irmão Ozeir, a gente teve a história da nossa irmã Cristina também. Cristina. É das duas, Isso, as duas, foi exatamente. As irmãs, Vamos falar das irmãs. Não, é que é difícil eu lembrar exatamente o nome. E a gente também teve a história da nossa irmã Ana Paula também, que ressaltou também todo o cuidado, o apreço pela vida dos pastores, pela vida dos irmãos, porque o Marcos, o esposo da nossa irmã Ana Paula, mencionou, né, no episódio, falou, nossa, eu só conheci o pastor só de passagem, ele ia pegar os irmãos lá, olhar, pastor,
salve, Deus seja louvado. E tchau. E tchau. E quando a coisa pegou, o pastor tava lá e ele não era o meu pastor, ele não tinha nada a ver comigo e ele não se restringiu a esse ponto, ele só foi fazer o que o Senhor colocou no coração dele e seguiu. Então, se o irmão puder talvez testificar um pouquinho da história do irmão, para servir também de testemunho aí para a vida das pessoas aí que devem estar ouvindo a gente numa situação difícil, depois desse culto, que foi um culto abençoado, com certeza, esse culto de quinta-feira, que se você não sabe, deixa eu fazer outro jabá aqui, meu irmão, essa quinta-feira começa a campanha Elas Profetizando, tá bom? Então fica ligado na nossa rádio, 4 quinta-feiras, se eu não estiver enganado, a Nathalie pode me corrigir, 4 quinta-feiras, só das profetizando aqui, e só fogo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Quase não sabe, mas foi top. É que é difícil, mas vocês acham que é fácil, tá? Não é fácil, não, tá aqui não é fácil. A gente fala assim, brinca, mas dá pra ver que é difícil e é muita responsabilidade, né? Imagina, você tá falando pra um monte de gente, tem pessoas fora do país te ouvindo, hein? Não, isso vai é o ser pior. pior quando tem a câmera, né? Exatamente. Aí os irmãos vão ver uma aqui engasgando. Exatamente. Mas então, que nem eu falei, né? São literalmente um Alex do passado, totalmente quebrado, para um outro novo que está em constante construção, né? E eu cheguei aqui de verdade numa situação, mas muito, irmãos, muito ruim da minha vida. Não foi fácil. Não foi fácil passar, né, a forma que eu passei na minha vida, de sofrer bastante com maus escolhas, com algum tipo de coisa errada, assim posso dizer. E o pastor e a pastora, eles me abraçaram de uma forma inexplicável. Foi o abraço de Deus, né, através da vida deles. E já tive uma situação muito difícil do pastor ter que levar dinheiro em casa. Olha só como é que é as coisas. Pra eu poder sair da minha casa, que eu não conseguia, não tinha dinheiro nem pra pôr um combustível no meu carro, pra eu poder fazer absolutamente nada. Nada, com uma vida totalmente destruída. Acho que alguns aqui sabem. Pra quem não sabe, eu tenho uma empresa, eu trabalho com condomínios e loteamento, é o que eu faço. O meu ramo ativo é isso hoje, né? Só que no passado eu sofri algumas desilusões, vou dizer assim. Eu tive sócios e tal, que me deixaram com grandes problemas, a ponto de eu pensar em tirar minha vida. Por muitas vezes. Muitas vezes, nossa, eu desesperava, chorava, gritava, ligava pro pastor 24 horas, mas incomodei o pastor, viu? Incomodava a pastora. Nossa, mas tocar nesse assunto eu acho que é um assunto bem legal, porque você conseguiu expressar isso, né? Você não implodiu, né? Ah, não, hoje em dia é super tranquilo. Falo abertamente, eu não tenho problema em falar sobre isso. Antigamente até tinha aquele receio, aquela vergonha, na verdade, né? É difícil falar sobre isso, bem difícil. Bem difícil. Não, mas eu digo assim que você conseguiu pedir ajuda. Sim. Você conseguiu, tipo... porque normalmente a gente coloca uma barreira quando a gente tá passando por isso, né? Tipo, eu não vou falar. Mas acho que... Ou ninguém quer me ajudar. Sim, mas é porque... Como foi... O pastor foi enviado de Deus pra minha vida, pra isso, então... Ele me ajudou a sair dessa situação. Uhum. Então, se fosse outras pessoas e tal, talvez eu não conseguiria. Mas você se sentiu confortável, né? Me senti muito confortável e confiante de expor, né? Que ele me acompanhou desde quando a gente se conheceu, então ele vem me acompanhando e tal. Inclusive hoje a gente trabalha junto, então tá ali. Que maravilha. Tá ligado, que né? maravilha. É aquela coisa, tá ligado. Nem pra pisar um pezinho eu fora. tenho uma pergunta pra fazer sobre isso, mas eu preciso que ele termine. Então, que nem eu tava falando. Teve vezes ele levar dinheiro lá pra eu poder sair, pra poder fazer alguma coisa que eu não tinha. Não tinha o que fazer. Não tinha, literalmente não tinha. E ele falava assim, costuma chamar de negão, segue firme, Deus vai mudar a sua história. Não só ele, mas a pastora também, Deus vai mudar. Eu falei, esse pastor deve estar ficando maluco. E a pastora também, não é possível. Como que vai mudar a minha história? E eu devia muito. De verdade, se eu falar pra vocês aqui um número... É até assustador, eu prefiro não falar de tão assustador que é. De verdade. É assustador. Então eu prefiro não falar. Então, eles acreditaram quando nem você tava acreditando em você ali. Aí né? o pastor falava assim, negão, hoje ele fala, né? Como eu ia falar pra você arrumar um emprego normal, né?
ganhar, sei lá, R$2.000, R$3.000 por mês, uma exposição, seja Sim. R$1.500, eu ia terminar de matar você. E de fato ele ia mesmo, porque... Ia te jogar em outro mundo. Eu não tinha como, né? De acordo com o meu trabalho, com tudo que aconteceu, Sim. então assim, tinha que ser algo muito grande para eu poder sanar. Verdade. E... Bom, acreditando, né, primeiramente Deus Com e certeza. depois no que o pastor e a pastora falava para mim, e Deus vem honrando, né, mudando a minha história. Eu lembro que um dia a pastora me chamou aqui ainda. Era o escritório, quartinho, né? A né? parte do escritório. E nesse dia, eu lembro como se fosse hoje. É. Ela falou assim, eu vou falar com 3 pessoas aqui no final desse culto. Eita, Deus. Deus me manda falar com 3 pessoas. Não, Eu lembro como Nossa, se fosse eu hoje. já passei por isso. Já? Com a pastora. Ela deixa todo mundo Gela, né? embora, né? Vem Dá aqui, medo. rapidinho. Ela deixa Aí- todo mundo embora e a gente fica. Dá medo. Ela chamou eu, a irmã Michele e a Elidia. Ixi. Eu fui o último. Falei, meu Deus, o último. A pessoa Mas- entra sorrindo e sai chorando. Mas foi bênção. Na verdade, ela falava assim pra mim naquele dia, que Deus me dava a última oportunidade, a última chance de resolver os meus problemas da minha vida. E eu tava numa situação difícil, de verdade, muito difícil, muito. Tá bom, sabe, você acredita, né? Você fala, a pastora tá meio doida, mas vamos acreditar, né? E o tempo foi passando. 2 meses, 3 meses, 4, 5... não é possível. Aconteceu, o caso de irmã não acontece comigo. É isso. Tá todo mundo de boa? Eu sou o patinho feio. Ô, pastora. Ô, pastor, vem aqui, pastor. Conta essa história direito, né? Não, mas Deus foi fiel. No tempo certo, né? Que a gente não entende o trabalhar e o tempo de Deus, as coisas aconteceram. E assim, aconteceu de uma forma... Vem acontecendo, né? De uma forma que eu não consigo explicar. É tipo um boom, né? Exatamente. A explicação que eu tenho é aquela assim, é Deus. Literalmente Deus. Tirar você de uma história falida, que você mesmo já não acreditava mais, e mudar a sua história, nossa, é só Deus. É um Deus que sara em todas as áreas, né? Ele sara o nosso emocional, ele sara o nosso profissional, ele vai sarando em tudo, né? Porque também, pensa por um lado lógico, talvez se Deus tivesse te dado as coisas que você precisava e o seu emocional não tivesse sido curado ainda, você não ia estar bem do mesmo não jeito. Ia estar bem, nem ia dar em nada, vamos dizer assim, não ia dar né? em nada. Ou ia ser pior, né? Aí, tipo, Deus primeiro vai lá e começa a tratar. É isso que eu acho muito louco, né? Tanto Porque tratar Deus vai seu tratando, emocional e sua confiança nele, né? Porque com o tempo você percebe que se você não confiar nele, não vai dar certo, não vai dar certo. De E com- fato, trata em todos os aspectos todos, da vida, né? Sim. Hoje eu tenho uma família abençoada, sou muito feliz e grato a Deus. Tenho minha esposa, os meus filhos. Eu sou literalmente realizado e feliz com o que Deus tem feito na minha vida. Então tá sendo algo, assim, muito top. Aqui foi uma falha técnica. Acontece, né? Emoção. Não, mas Alex, eu acho isso bonito, assim, eu acho que com o tempo que Deus ele vai ainda trabalhar na sua vida, creio que você vai usar esse testemunho seu para alcançar outras vidas, se já não tem usado, porque eu acho que, assim, o fator, eu acho que 2 pontos, assim, você pode me corrigir se estiver errado, porque quem passou por essa situação foi você, mas é o fator confiança em Deus e acreditar mesmo quando a maré ou as probabilidades ou as oportunidades estão tudo contra você, é difícil a gente acreditar em Deus quando o vento tá soprando do lado certo pra onde você quer ir, não, tá tudo Aí é bem. fácil, né? Aí Deus tá no Cara, negócio. mas pelo que o Alex falou assim, eu acho que você tava numa situação tão ruim. Tava Tipo, feio. você já não tinha mais outra opção. Se Não você tinha não acreditasse opção. em Deus, ia fazer o quê? A opção era: entrega tudo nas mãos de Deus, seja fiel e deixa Deus trabalhar. Deus A te opção que deixou eu sem tinha era opção. essa. Na verdade, assim, Deus ele me tirou todo e qualquer tipo de opção humana. Tirou tudo. Te cercou. Tudo. Falou, agora, ou você confia em mim ou você confia em mim. O que você vai fazer? E mesmo confiando, né? Não é fácil, né? Não, Jesus! Não é fácil falar assim. Mesmo confiando, você falar, mano, tá dando tudo ruim.
Tipo, Não, a gente fala, né? Deus, como é que você vai fazer aqui? Como é que você vai fazer? Me explica. me mostra, né? A gente quer ver, né? Como é que você vai fazer isso? Porque eu não tô vendo o meio, né? Exatamente isso. Eu acho que não só na vida do Alex, mas na vida de muita gente. Até talvez seja interessante compartilhar com os irmãos. A gente passou por um momento difícil na nossa vida também, no sentido de a gente tava, tipo, sem dinheiro pra pagar o aluguel. Sem dinheiro, assim, falar em Jesus. Nós tava no mesmo Eu falei, lugar. Olha, Aí eu falei assim, não, acabou. Aí eu falei, não, vai dar certo porque tem o seguro. Aí, não, deu certo durante o seguro, mas aí eu falei, não, Deus, eu não tô achando Acabou o nada. seguro. Não tô achando nada, mas eu vou continuar confiando no Senhor, e continuo. Quando foi o último dia, no último mês do pagamento, no outro mês eu já tava empregado. glórias a Deus. Não, aí eu falei, cara, se não for Deus, não tem como. E o louco dessa história é que a gente tava de mudança, né? Tipo, Exatamente a isso. pastora chamou pra uma conversinha, né? Essa Você tem que conversa sair é daquela... Não, Nathalie, é você tem que sair daquela casa. Falei, tá bom. Você tem que mudar, não adianta mais você ficar ali. Falei, tá bom, e agora? Como é que a gente vai sair dessa casa? Tipo, a gente vai pagar um aluguel, nós dois desempregados. Falei, e agora? Não é fácil, né? É difícil. Aí eu falei assim, tá bom, mano. Pastora, é pra sair. Tipo, Deus tá falando pra você sair. Falei, beleza. Falei, tá bom, então eu vou procurar uma casa top. Como é que... Já que Deus tava dando. Já que falei, como a gente vai pagar, eu não sei, mas vamos obedecer a Deus. E foi muito louco, porque quando fechou, né? Quando ele assinou um contrato de uma forma totalmente diferente, né? Você acabou abrindo sua própria empresa, fechou o contrato, tipo, tinha uma casa, tipo, top pra gente, que a gente nem imaginava que ia sair de uma casa pra outra coisa, outra dimensão. E a gente ficou sentado assim, falando, né? Tipo, não tem como explicar o que acontece. Deus é fiel, né? exatamente. A gente ouvir a voz dele, né? Então a gente crê no que é aquilo que os pastores nos entregam e fazer conforme eles falam pra nós, dá tudo certo. Dá certo, Então a gente fala assim, aluguel, meu Deus do céu, quantos aluguéis atrasados, quanta água cortada, quanta luz. Então é assim, não é fácil. E as pessoas, vai pagar aluguel? Mas você vai pagar tanto de aluguel? Sempre tem, né? Alguém que fala, sempre tem aquele, né? sempre tem um. Fala, gente... Gente, eu não quero rodar um assunto de novo, senão vai acabar meu minuto aqui. Já tô chegando no final do programa. Nem parece, mas já tá chegando no final do programa já. Negão, eu quero tocar em outro ponto, que esse vai ser a ponte pra gente já chegar lá nos 10 anos e na sua participação aí nesse presente de 10 anos de visão em Cristo. O primeiro ponto. Trabalhar com o pastor é fácil? Olha, A cara dele tá falando uma coisa. não é fácil, mas é fácil, sabe? É muito legal, eu gosto muito de trabalhar com ele, é um super de um parceiro. Nossa, é um parceiro mesmo. Eu tenho extrema confiança nele, nas coisas que a gente faz no escritório e... Bom, é aquilo. Ele tá lá, né? A gente trabalha junto, tem a parte nossa da amizade, que a gente somos bastante amigos, mas tem a parte do pastor. Uhum. Então ele desempenha esses papéis perfeitamente, tanto quanto o amigo quanto o pastor. Então tá ali pra me advertir, pra me segurar, às vezes eu quero fazer uma besteira, ele fala, negão, não é assim, presta atenção, é dessa forma, é desse jeito. Olha o banco. Não, aí você chega pra ele, na minha pergunta também nesse sentido. Você chega, meu pastor, deixa eu tomar essa Coca-Cola. Ele fala, meu irmão, toma essa Coca-Cola, não pode. É tipo isso, viu, meu? Ó, segura, a palavra de Deus fala dessa forma, seja sensato, é assim. É tipo assim, você chega no restaurante, acabou de comer um prato cheio, você fala, pastor, eu vou repetir, meu irmão. Na digestão isso daí, vai com calma. Toma cuidado com o prato. É muito bacana. Eu sou muito feliz em trabalhar com ele, né? Sim. E o trabalhar com ele hoje, sem entender, foi um preparo de Deus também. Acreditam que foi um preparo? Por quê? Nesses 6 anos, né, que eu tô aqui na Visão em Cristo, que praticamente é o prazo que eu conheço ele, né? O tempo que a gente se conhece. E ele sempre perguntava como é que funcionava o meu sistema de trabalho, que eu sempre fui explicando pra ele. É assim, assado e tal. A gente foi sempre conversando sobre isso. E o ano passado, quando eu fiz a proposta pra ele vir, né, compor, me ajudar no escritório e tal, e ele veio, foi muito bacana. Quando ele começou a trabalhar de fato, ele já tava melhor do que eu. Porque
ao longo de 6 anos a gente veio trocando informações. Sim. Então ele já tinha a teoria. Quando ele foi fazer a prática, nossa, foi muito fácil. É muito fácil pra ele. É muito legal, a gente sempre dá risada sobre isso, porque é claro que Deus deu um dom maravilhoso pra ele, né? Que ele é muito inteligente, mas foi muito fácil. Parecia que ele já fazia mais de 6 anos o que... Ele é bem desenvolto, né? Exatamente, o que nós fazemos hoje é muito legal, muito top. Não, eu acho isso engraçado porque, assim, o tempo que eu consegui conviver mais perto do pastor, eu sempre falei, pastor, o senhor precisa me levar no Barra da Saia, não que eu quero ser o preferido do pastor, não, Sim. porque se você tá perto de pessoas que são assim, você aprende mais, e eu falo para o pastor, não me deixa, eu sempre vou falar pra ele, assim, no sentido... que ele trabalhava com aquele negócio lá que eu esqueci o nome, eu não lembro a área exatamente. Mas também ele era autônomo. E eu falava, pastor, me ensina a ser assim, nesse sentido. Porque assim, tem habilidades que a gente cresce e já sabe, a gente sozinho vai desenvolvendo. E tem habilidades que a gente desenvolve com a amizade que a gente tem. Então, se eu tiver errado, alguém pode me corrigir também, se vocês pensarem diferente. Mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é um pouco mais cabeça mais para frente, se eu estiver andando com ela, eu vou aprender isso. Exatamente. Vai me influenciar do mesmo jeito. É como se fosse uma esponja, né? Tudo que você quer aprender daquela pessoa, você vai perguntar ou vai ver as atitudes. Então, automaticamente, você vai sugando aquilo, né? Dá uma parte boa, assim, falando. E andar com ele, estar mais próximo dele, vocês não fazem noção como é top. Vai mudando a nossa forma de pensar, né? Porque quando ele pega a Bíblia ali ou vai falar algo de Deus, ter Não, perdão ali, outra coisa que eu ia te perguntar antes da gente entrar no 10 anos, que é essa parada aí. O pastor, quando vai pregar, ele abre... Porque ele aqui na rádio, que os irmãos da acompanham, né? O projeto da rádio ainda é a gente colocar uma câmera aqui 24 horas... E aí o pessoal fica de olho aí de vez em quando. Mas quando o pastor vem aqui, o pessoal acha que no meio do culto ele tá conversando com a gente. Na hora do meio do culto ele abre a Bíblia e começa. Aí ele escreveu a pregação. É natural. No culto. Aí ele senta aqui. Aí ele, Nath, terminei a pregação. Eu falo, deixa eu ver. Aí eu só vejo os versículos assim, tipo, não tem nada. Quando ele fala assim, tô aqui conversando, tô aqui fazendo a reflexão. É. Aí ele acha que ele nem olha pra gente. Ele olha pra gente, mas ele não olha pro papel e a caneta. Acho que é natural. Já vai indo. É, super Aí natural. quando a gente começa a ouvir, aí o pastor volta pra rádio e fala, da onde o senhor tirou aquilo? Porque, tipo, o senhor sentou aqui 10 minutos, 15 minutos, e a gente falando no ouvido dele, pastor, tem que tirar foto de tal jeito, você deita a câmera, você arruma. E ele vai. Mas é lindo, é muito lindo. É assim. muito top, eu fico né? muito... Eu fico besta, assim, quando eu vejo, porque eles têm amor ao falar da palavra de Deus, eles têm uma paixão, assim, que contagia a gente. A gente fala, eu quero também, eu falo pra Jesus, eu também quero ter essa paixão, porque eles passam isso pra gente. Quem tá próximo deles é, de fato, isso. Pede pra Deus, Senhor, eu também quero um pouco. Eu também peço, Senhor, se me der 10% aí, tá bom pra caramba. Tem dia que eu sento com o pastor e falo, tá. Aí ele chega, prega, eu falo, tá bom. Aí eu abro um texto e falo, como é que o senhor chegou naquilo? Porque o texto tá aqui, eu não vejo nada daquilo. Como é que você chegou àquilo? Ele, Nathzinha, mente boa. Nossa, e a gente acabou fazendo uma extensão de tudo que tem aqui na igreja no nosso escritório. Então, sempre a gente tá ali, ele tá na sala dele, sai quando ele tá lá, tá escrevendo, fazendo uma reflexão, conversando com Deus. E é lindo de ver, né? Porque... de fato não é aquela pessoa que só faz dentro da igreja. Não, é estendido na rua. Ele é a mesma pessoa aqui dentro da igreja, na rua, no escritório, onde quer que seja. Não muda, é muito top. É isso aí. Eu tô com... Não sei se vai... A gente já tá no finalzinho do nosso programa. Mas eu queria também saber, eu ouvi dizer que você apanhou bastante da pastora aí, da Nathalie. Nossa! A Nathalie também apanhou? A Nathalie, a pastora tava aqui separou... A problemática era eu, você acredita? Tinha um bastão aqui, lembra do escritório? Tinha um bastão aqui, era separado para a Nathalie. Tava escrito Nathalie ali no... Todos os depois do culto nunca foi por culpa desse santo homem de Deus. É tipo assim, a pastora já falou pra mim, agora você já pode ficar. Você apoiou tanto, não foi embora? Não foi fácil, não. E a pastora... Menino. A diferença é gritante. Olha. Mas eu te amo, minha pastora. Obrigado, viu? Pela zoadora, por tudo. Ela já falou pra você? Vou preparar uma palavrinha. Uma palavrinha sobre isso. A gente até desenvolveu uma figurinha. Domingo tem uma palavrinha. Mas mudando de assunto, senão eu vou deixar, porque a gente já tá no momento final do nosso programa. Vai de vez. Senão a gente não vai embora. Gente, eu quero dizer pra você... Se você ainda não ouviu os outros episódios,
escute lá, acesse o Spotify, o Deezer, o Google Podcast e procure pelo Papo de Porta de Igreja. Lá tem os 7 episódios, se não te falhar a memória, sobre os 10 anos de Visão em Cristo, tá bom? Passou bastante gente aqui, como a gente tá comentando. E lembrando, se você ainda não é membro da nossa panelinha de barro, torne-se membro acessando lá o nosso site, tá bom? www.comunidadevisãoemcristo.com.br. Vamos para a pergunta aqui que não quer calar. A pastora te chamou, meu irmão Alex, meu negão, pra você participar da entrega do presente dos 10 anos de Visão em Cristo. E eu queria que a gente queria abrir esse espaço, e a pastora também nos intimou ali com o cajadão pra gente abrir um espaço. Mandou na cabeça? Tem que falar sobre isso, tem que falar sobre isso. Abrir um espaço pra você contar essa sua participação nesse presente de 10 anos de Visão em Cristo. Já fazia um tempo que a gente já vinha procurando um espaço pra igreja, né? Olhamos 1, 2, 3, 4, 5, olhamos vários espaços até conseguir, né? Esse que foi adquirido, né? E uns dias antes, acho que uns 20 dias mais ou menos, não me recordo bem a data, vamos colocar um mês, vai. Do aniversário, eu tinha visto um terreno e comentei com a pastora. E com o pastor, vi um terreno assim, assado e tal. E, nossa, ela gostou muito. Levei ela lá, ela gostou, o pastor gostou muito. E eu tinha comprado esse terreno. Bom, pra mim eu tinha comprado, né? Tinha falado com o corretor, tudo bonitinho e tal. Fiz a negociação, tava tudo perfeito. Fizemos o contrato, olha só como é que é as coisas, né? A gente nunca entende o trabalhar de Deus. Fizemos o contrato, fizemos tudo, tava pronto. Aí combinamos com a proprietária do terreno pra ela ir ao meu escritório pra gente assinar esse contrato, né? Pra ir fazer reconhecimento de firma, porque a gente já tinha comprado. Sim. Estabelecido forma de pagamento, já tava adquirido o terreno. Beleza. Chegou no dia, a mulher foi lá no escritório. Toda, entrou lá e tal. E o pastor e a pastora não tinham chegado ainda lá no escritório, né? E nisso, tava eu, minha esposa e o corretor. E essa moça, que é a dona do terreno, e o filho dela. Chegamos lá, começamos a conversar e tal. Pra mim, tava tudo perfeito. Aí tava tudo maravilha. Já tava comemorando já. Comprei, separei o dinheiro, deixei tudo pronto. Falei, a mulher vai vir aqui, vai pegar o dinheiro, vai dar o contrato e tchau, obrigado. Vamos que vamos. Nada disso. Chegou lá, ela começou. Ai, que isso, que aquilo, eu resolvi mudar a proposta. Eu já fiquei muito bravo. Eu fiquei bravo demais. Como assim mudar a proposta? Não entendi. Imagina o sorriso saindo na hora. Não, eu fiquei... Sério, eu vou contar. Eu fiquei muito bravo. Aí, beleza. Eu falei, não entendi. A senhora não falou pro seu advogado mudar o contrato 1, 2, 3 vezes? Não tá tudo certo? Ela é que eu não me sinto confortável dessa forma. Foi debochada. Não sei como é que é. Não se sente. Falou. Não sentia. Mudou o contrato várias vezes e ainda não ficou confortável, meu Deus. Aí eu falei, tudo bem. Aí ela falou assim pra mim. Eu perguntei pra ela, mas não entendi, né? A senhora não mudou o contrato e tal. Mas eu mudei, mas chegando aqui eu resolvi te fazer uma proposta. Ela fez a proposta dela. Ela falou assim pra mim. Eu não recordo muito bem. Vamos mais ou menos assim. Isso foi no mês de junho. Ela falou pra mim: me paga até o final do ano. No final do ano, quando você terminar de me pagar, eu te dou a posse do terreno. Eu falei, mas como assim? Você compra uma casa e não pode entrar dentro? Não, a senhora tá ficando doida. É que eu não me sinto à vontade. Falei, então eu tenho que me sentir à vontade de pagar pra você uma coisa que eu não posso nem entrar. Vou te dar o dinheiro sem garantia nenhuma. Aí eu fiquei muito bravo. E nisso eu já tinha... Aí, vamos lá, conversando. E eu passando, a pessoa não tinha chego ainda. Eu já tinha expulsado essa mulher do escritório. Sério. Já tinha pedido pra ela ir embora, né? Só que aí, na hora que ela meio que já ia embora, o pastor chegou junto com a pastora. Como é que os membros da comunidade resolvem as pendências? Vai embora daqui! Nossa, ela me deixou muito doido. É sério. Foi muito engraçado. Hoje eu dou risada, mas eu fiquei muito bravo. Aí o pastor chegou com a pastora, aí bateu na porta, entrou. Aí eu apresentei, né? Esse aqui é o pastor Lucas, o pastor Amarilei, são os meus pastores e tal.
Aí eu já rasguei o verbo. Antes do pastor sentar, eu falei, pastor, ó, ela já veio aqui, já mudou aqui ó, o que a gente combinou, e ó, eu já falei pra mim que eu não quero mais. Já fiquei bravo. Já pastor na minha cara assim. O pastor sentou e começaram a dialogar. Uns 5 minutos de conversa. Gente, sério, eu tava tão bravo com essa mulher que eu levantei e saí da sala. Deixei o pastor, abandonei a reunião, falei, não quero mais nada com essa mulher. Aí fui, fiquei lá fora uns 10 minutos, tomei umas águas, voltei. Não, o pior é chegar, não, esse aqui é o meu... Vai embora daqui. Aí eu falei assim, né, falei, ó, aí falei, né, a proposta dela, falei, ó, pastor, eu vou ser muito sincero, pra mim não dá, pra vocês dá assim, pra mim também não dá, como que eu vou comprar uma coisa que eu não vou poder consumir, não poder fazer nada? Ponto, resumindo, meia hora depois ela foi embora. Nem tchau eu dei pra ela, que tava com muita raiva dela, ela falou tchau, boa tarde, eu queria chutar ela aqui lá, jogar uma água gelada, sai daqui. Eu fiquei muito bravo. E a pastora olhava assim pra mim. A Andressa olhava assim. A pessoa olhava. Eu tava muito. Meu Deus. Alex, meu Deus. Eu nunca tinha ficado assim. Meu Deus. Eu trabalho com compra e venda todo santo dia. Mas e é algo estressante, né? Então, mas é porque eu que fiquei mais nervoso, que ela foi o desaforo. Uhum. Porque a gente já tinha acertado. E ela toda. Falei, filha da mãe. Mas enfim, se a gente vê como é que é as coisas, a gente não entende o trabalhar de Deus. Não era pra ser aquele lugar. E na minha mente eu ficava pensando, meu Deus, e agora? Mas esse é um outro lugar, negão. É um outro lugar, é um outro lugar. E eu ficava pensando, meu Deus, e agora? Eu já falei pra pastora, a pastora tá ali. Agora eu vou ficar como? Cheio de vergonha. Eu tava pensando, minha preocupação era a pastora. Pra quem não sabe, só deixa eu dar uma explicação rápida aqui. A compra do terreno próprio da igreja é o sonho que os nossos pastores alimentam. Esse não é um sonho, é o sonho. É o sonho da sede própria da igreja. E era o que ficava na minha mente. Agora ferrou, porque eu acabei com o sonho. Tá tudo certo e agora essa mulher vem com isso. Dei um pedacinho e tirei. E eu ficava com aquilo. Sério, meu Deus, eu frustrei a pastora. Eu ficava com aquilo. E depois eu fui até falar com ela. Pastora, perdão e tal. Ela, meu filho, fica em paz, eu tô super tranquila. Eu falo assim, de verdade. Ela falou, eu tô demais. Aí aquilo me acalmava, né? Beleza, e nessa esqueceu o negócio de terreno. Aí tava chegando o dia do aniversário da igreja. Eu falo, meu Deus, o que eu vou apresentar no dia do aniversário da igreja? Não, você pegou pra si, né? Foi uma batalha que eu falei, agora... Aí esse ano sai. Pegou pra fiquei si, bravo, né? porque essa mulher me deixou mais doida ainda. Eu falei, agora eu quero ver. E eu ficava procurando. Aí achei o terreno, que foi o que a gente adquiriu. Levei a pastora lá, levei o pastor, a pastora, nossa, amou o lugar. Quando vocês forem lá, vocês verem, o lugar é maravilhoso. A Nathalie já foi lá. Já foi? Lá é top, aí ó. Top demais. E ela ficava... Levei ela lá, ela falou, Alex, esse é o lugar. Se esse é o lugar, então, fechou. Esse é o lugar. Aí vai pra negociação com o proprietário. Os proprietários difíceis, gente. E não dava certo. E não dava certo. Pessoa querendo comprar, o homem não querendo vender. Não dava certo. Aí... Acho que foi na quarta-feira. Que o aniversário foi no sábado, né? Isso. Na quarta. Acho que foi na quarta. Eu consegui comprar o terreno. Esse detalhe. Não, tudo no papel agora, sem mudar, né? Fui, comprei o terreno bonitinho, já fiz o pagamento e tal. Só que tinha adquirido um pedaço do terreno. Um pedaço. Que era meio lote. Na minha mente eu tinha comprado o lote inteiro. E era meio lote. Eu falei, ai meu Deus. Olha, a pastora falou, tá ótimo. Só que nisso restou a parte de cima, que era a esquina grandona, que já tem uma construção, que você foi lá, você viu. Aquilo ficou na minha mente. E agora? E agora? Bom, a gente apresentou o contrato e tal. Depois, voltei lá no proprietário. Meu amigo. Essa volta sua
É isso que eu ia comentar Foi agora. depois de sábado? Foi depois de de... Ah, mas então deixa eu contar uma coisa. Exatamente isso, manda aí. Não, porque então até no sábado não tinha essa parte de cima. Mas a entrada ali, eu entrei com a pastora. Vamos fazer por assim pros cima. ouvintes que são internacionais. Vamos supor que o terreno estava dividido em duas partes, gente, para o Isso. pessoal que tava ouvindo. E a igreja só conseguiu metade do terreno. Não porque a gente ia comprar, o cara vendeu tudo e depois a gente... Não, porque o cara já tinha dividido duas partes e aí vendeu uma parte para a igreja. Aí tinha uma outra parte que também a igreja queria comprar. Exatamente. Se eu falei errado, vocês podem me corrigir. E a parte em si, que a pastora queria, Era o outro... Era o outro era lado. que já tinha construção. É, o outro lado. Continua, né? E já tinha construção. E eu falei, caramba, né? Bom, a gente comprou meio lote, que não tinha... Tinha uma construçãozinha, aliás, tem uma construçãozinha pequena no fundo. Aham. Pastora, essa aqui dá? Não, dá e tal. Beleza. Só que eu ficava, dá, mas não dá. Ficava imaginando, dá, mas não dá. Dá, mas não vai ficar tão bonito. Eu falei, calma aí que nós vai dar um jeito. Não, Vamos então lá. calma. Então, porque não tinha nada no papel né, Nada, da outra parte. Só oficializamos a primeira parte. Aí Vai. eu cheguei com ela no sábado, ela, Nath, ela chegou aqui, tava tendo ensaio dos adolescentes, eu preciso de você. Aí acabou o ensaio, falei, vamos nessa, né? E ela me levou pra lá. Preciso que você tire foto. Aí ela falou, não, mas tira foto do terreno todo. Que o terreno é da igreja. Eu falei, tá, pega, compraram tudo. É todo, Deus me deu todo. Falei, Foi. tá bom, pastor. Aí tirei foto de tudo, né? Ela, pega a esquina inteira. Eu falei, tá bom, vou pegar a esquina inteira. Aí depois a gente conversando, ela, não, mas a parte da igreja é só essa aqui. Eu falei, mas a senhora mandou tirar foto da esquina inteira. Ela, é fé, você não tem fé, não? Onde eu pisar a planta do meu pé é meu. Aí batia o pé assim no chão. Eu falei, ah, tá, entendi. Então, Exatamente. tipo, já era dela no sábado, Já já só era faltava dela. oficializar. Ela faltava oficializar. Aí quando foi ontem, aí nós compramos o restante. Hoje eu fui lá medir com o pastor. É grande, hein? É muito grande, porque a gente pegou um lote inteiro de esquina, que já é muito grande, Calma aí. e pegou metade do de baixo. Ela veio. Ah, eu vou ter que dar esse spoiler pros irmãos. Ela me mandou hoje. Eu não me aguento, eu não tô nem conseguindo dormir direito, Nath. Aí eu falei, o que foi? Conseguimos. E a gente é meio doido que é o seguinte: vamos olhar o terreno? Aí nós é 8 da noite, não tem nem luz. Vira o carro, coloca o farol do carro lá ligado pra dentro, é isso aqui. Aham. Puxa, mas à noite? Vamos olhar, é o horário que nós que tem, vamos lá ver o terreno. Foi muito doido o negócio. Aí, resumindo, a gente pegou a parte de baixo primeiro, que era meio lote, e agora nós pegamos o restante inteiro que ficou do meio lote pra cima, mais a esquina. Nossa, muito grande, vai ficar show de bola Vai nossa ficar igreja. lindo, gente. Vai ficar lindo. vai Depois a ficar gente posta, talvez no site, a gente faz um post e coloca as fotos lá pro Põe, pessoal. põe. Umas No fotos. post de 10 anos que a pro gente pessoal tá escrevendo, acompanhar, vai sair essa foto lá. As É. fotos vão sair lá. Como a gente comentou aqui, você pegou essa responsabilidade, Peguei. assim, pra si, né? Peguei. Você consegue, assim, se lembrar quando nasceu esse desejo no seu coração? É claro que, assim, toda a igreja, a gente sabe que estava empenhada nisso. Sim. Mas quando nasceu esse desejo no seu coração de falar, não, que você focou nisso, né? Sim. Você focou e foi. Falei, Eu não tenho a data específica, mas de um tempo pra cá, eu ouvi uma mensagem, olha, que eu começo as coisas. Eu ouvi uma mensagem que a pastora mandou pro pastor. Eu tava no carro junto com ele, foi inevitável de eu não ter ouvido a mensagem. aham. Ela falava assim, você e o irmão Alex tem que arrumar o terreno pra igreja. Eu sei que essas correrias de doido sua, mas vocês têm que arrumar o terreno da igreja. E aí ele não deixou eu ouvir, só que eu tinha ouvido sem querer, né? Eu Aham. tava ali e ouvi, eu não falei nada pra ele. Fiquei quieto. Aí foi aonde aumentou mais o desejo e a vontade de correr atrás. Porque a gente faz tanta coisa pra nós mesmos e pra Deus. Que nem eu falei, por conta do trabalho em si, não é que não tem tempo de sair pra evangelizar, fazer algo pra Deus, mas tá tão intertido ali com as coisas seculares do seu dia a dia, e pra mim, dentro de mim, a forma que eu sei que toda a minha gratidão a Deus ainda é pouco, mas uma forma que eu conseguisse alcançar mais pessoas é uma igreja. Aham. Comprar um terreno e ajudar a construir uma igreja. Acho que vão vir mais pessoas do que talvez eu ir numa rua, sei lá, Sim. penso eu. E foi dessa forma que Deus colocou no meu coração e hoje a gente conseguiu, né? Primeiramente, que é uma dádiva de Deus, né? E realizar esse sonho, né? Não só da pastora e do pastor, como de toda a igreja. Porque vai ficar lindo. E qual foi a sensação de sábado
abrir aquela caixa ali. Eu tava aqui embaixo, já tava chorando, mas um monte de irmão da igreja chorando. E qual foi a sensação de estar lá em cima? A gente Eu tava em choque. A pastora falou, sobe. Eu falava, eu? Tipo, tem certeza? Eu pensei que ela queria que eu falasse alguma coisa, né? É. Eu falava, se ela falar aqui, eu vou desmaiar. Eu não vou conseguir. Eu ficava assim, mas foi... É algo inexplicável, gente. Não tem como explicar, né? A palavra correta é inexplicável. É inexplicável, não tem como. Se eu pudesse pular, sair correndo, virar um mortal aí, ficar rodando aí, eu faria, mas eu não conseguia nem fazer nada. Sabe, quando você tá tão eufórico que você fica assim, é verdade isso aqui. Tipo, eu ficava desse jeito. Ainda tô assim ainda, né? Porque não é uma vitória, é uma vitória de toda a igreja. Então, quem faz parte, sabe, do sofrimento dos 10 anos para a igreja chegar até aqui e abraçou a causa do pastor e da pastora como uma causa nossa, é maravilhoso. É muito bom, top demais. Não tem mais nada pra perguntar? Não, só agradecer, né? Agradecer o Alex, mandar um beijo pra Andressa, ela não pôde estar aqui, mas a gente vai trazer ela pra cá. A gente vai trazer pra cá, porque ela, a gente sabe que ela faz um trabalho aí, a gente também tem que trazer um trabalho para as mulheres aqui. Traz ela pra cantar um dia aqui, que ela manja de cantar, vocês ela viram, manja né? de cantar, velho. Eu não sei cantar não, mas ela manja. Foi engraçado, na última quinta-feira, eu tava aqui com o fone, aí o pastor tava aqui, aí começou a cantar, o pastor, quem é que tá cantando? Falei, peraí que eu vou levantar pra ver. Aí eu falei, Andressa, pastor, caramba! Ela manja, eu não, mas ela sabe. É dom, né? É dom. Aí a gente fica olhando e fala assim, meu Deus. É isso aí, gente. Sem comentários. Se esforça. Sem comentários. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Alex. Antes de dar uma palavra final para ele fazer os agradecimentos, mandar um beijo, um forte abraço, lembrar para você, meu amado irmão, que não é membro da nossa panelinha de barro, torne-se membro, porque membros ouvem esses episódios com antecedência, tem conteúdos exclusivos e muita coisa bacana, tá bom? Lembrando também, meu amado irmão, se você não ouviu os outros episódios, acesse o nosso site e acompanha. E se você não pôde acompanhar, saiu o novo layout da rádio, o novo layout do site da Visão em Cristo. Você vai lá acompanhar, curtir, comentar, deixar o seu recadinho lá pra gente que a gente vai gostar, vai adorar pra caramba, tá bom? Eu quero agradecer a sua audiência, a sua presença. Quero agradecer mais uma vez o nosso irmão Alex. Obrigado pela companhia, por ter vindo aí, se esforçado e ter superado a vergonha. Que os irmãos vêm pra cá já daquele jeito, superado a vergonha de ter participado. Se quer deixar um grande beijo, um forte abraço, fica à vontade, negócio. Na verdade, quem agradece sou eu, né, de vocês terem me convidado. Eu não poderia deixar, né, de não aceitar esse convite, né? Até porque eu também sei da batalha de vocês pra estarem aqui na rádio. Eu acompanhei tudo bonitinho, eu lembro como é que era até chegar a esse ponto, né? Então é com muito prazer que eu vim aqui hoje. E mais uma vez agradeço a vocês. Agradeço a Deus, né? Primeiramente, sempre, né? Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Agradeço ao pastor, a pastora, toda a igreja, por toda oração, por tudo. Por vocês me abraçarem, né? E, bom, quero estar aqui e ser prestativo a vocês. Deus abençoe a todos. E se eu falei alguma besteira, vocês me desculpem, hein? Mas é nervosismo. Aqui pode. Aqui pode. Tá suave? Tá tranquilo? Aqui é o único programa que a gente pode falar qualquer coisa. Aí já vou me convidar para uma próxima, Não, tá? você já vai estar convidado já, negão, porque esse é o único programa que a gente não chama o pastor, a gente se chama em último caso. E os irmãos já vai com aquela, não, tem que chamar o pastor, porque o pastor E quando sabe o falar. pastor vai escutar, a gente já tá longe. É exatamente isso. É isso aí, negão, um grande. Obrigado mais uma vez, negão. A gente vai te chamar sim, a gente vai chamar a Andressa também. Isso, Para participar de outros programas aí, que agora também tem o Elas Profetizando, vai ter muita coisa bacana aí. Quero agradecer mais uma vez você, meu amado ouvinte, muito obrigado pela sua preferência, a gente tá chegando, hein? Já foi mais de 100 pessoas únicas que já ouviram esse programa de meu Deus. É muita gente que tá ouvindo esse programa aí. Quero agradecer mais uma vez a sua preferência, a sua audiência. Até o próximo programa, querendo Deus. Tchau, obrigado.